Samuel Moore Walton, ou Sam Walton, nascido em 29 de março de 1918, em Kingfisher, Oklahoma, foi um magnata americano do varejo que fundou a Walmart em 1962 e a desenvolveu em 1990 na maior rede de vendas de varejo dos Estados Unidos. Ele era o primeiro filho de Thomas Walton e sua esposa, Nancy Lee. Sua família era dona de uma pequena fazenda em Kingfisher. O pai de Sam, Thomas, viveu em fazendas durante toda a sua vida. Tom era fazendeiro, mas foi trabalhar no negócio de hipotecas agrícolas quando a Grande Depressão chegou. Mesmo sendo pequeno, Sam ajudava na sua fazenda. Em 1921, o irmão de Sam, James, nasceu. Desde que James era um bebê, todos o chamavam de Bud. Sam e Bud faziam tudo juntos. A agricultura era um negócio muito difícil, no entanto. Muitos fazendeiros lutaram para ganhar dinheiro suficiente para permanecer em suas terras e continuar cultivando. A Primeira Guerra Mundial terminou no ano em que Sam nasceu. Nos anos seguintes, as vendas de trigo, milho e outras safras agrícolas desaceleraram. Durante a guerra, fazendeiros e empresas americanas tiveram muito sucesso, vendendo alimentos e suprimentos para o exército dos Estados Unidos. Após a guerra, essas vendas caíram drasticamente. Muitos negócios e fazendas foram forçados a fechar. Thomas estava tendo dificuldades para vender as safras que cultivava e teve que tomar uma grande decisão. Embora amasse a vida na fazenda, ele tinha que se certificar de que sua família fosse bem cuidada e ele não estava mais ganhando dinheiro suficiente com a sua fazenda. Thomas tinha um tio que dirigia uma empresa, cuja função era ajudar as pessoas a comprar fazendas. Ele decidiu vender a fazenda da família e trabalhar na empresa de seu tio. A família então foi para uma nova casa em Springfield, Missouri. Um ano depois, a família mudou-se novamente, desta vez para a cidade de Marshall, Missouri. Viver na cidade era muito diferente de viver em uma fazenda. O jovem Sam ainda queria ajudar sua família. Na fazenda, ele ajudava a vender ovos e leite. Morando longe da fazenda, ele aprendeu a ganhar dinheiro de outras maneiras. Na cidade havia muito mais pessoas morando próximas umas às outras. Sam pensou que talvez houvesse uma maneira de ganhar algum dinheiro com todos os novos clientes que agora tinha como vizinhos. Sam Walton adorava vender. Embora estivesse apenas na segunda série em 1915, ele ia de porta em porta vendendo revistas para os seus vizinhos e sua cidade. Quando Walton estava na oitava série, se tornou o mais jovem escoteiro da história do Missouri naquela época. Para Sam, vender era uma forma de ajudar a sua família. Acontece que isso era algo em que ele era muito bom. Walton foi o quarterback do seu time de futebol americano da escola. Ele era uma estrela do time e foi o primeiro garoto em Shelby, Missouri, a se tornar um Eagle Scout. Após sua graduação na Hickman High School, em Columbia, Missouri, em 1936, seus colegas o deram o título de o garoto mais versátil no anuário da turma. Walton igualmente havia sido eleito como presidente do corpo estudantil e seu irmão Bud, presidente da classe sênior. Depois do ensino médio, Sam Walton ficou perto de casa e matriculou-se na Universidade de Missouri, em Colômbia, onde se formou em economia no ano de 1940. Durante este tempo, Sam trabalhou em empregos de meio período para ajudar a pagar a faculdade, como entregador de jornais, salva-vidas e servente nas mesas do sindicato estudantil. Walton ainda encontrou tempo para dar aulas de estudo da Bíblia, entrar para a fraternidade ROTC e servir como presidente de uma prestigiosa sociedade de honra, QEBH. Após a faculdade, Sam Walton teve sua primeira experiência no mundo do varejo e começou o que seria uma carreira para toda a sua vida quando conseguiu um emprego em Des Moines, na J.C. Penney Company, que ainda era uma loja varejista relativamente pequena. Walton estava entusiasmado com seu trabalho, mas nunca foi um dos funcionários mais meticulosos da Penny. Ele atuava como estagiário de administração. Seu chefe até ameaçou demiti-lo, dizendo que ele não tinha talento para trabalhar no varejo. Walton foi salvo por sua habilidade como vendedor e acrescentou cerca de $25 por mês em comissões ao seu salário de iniciante. Durante seu tempo na JCPenney, Sam aprendeu muito sobre o negócio de varejo. Muito das ideias e valores que ele usaria para estabelecer o seu próprio negócio de varejo aprendeu neste trabalho. Convocado para o Exército dos Estados Unidos em 1942, aos 24 anos, Walton serviu nos Estados Unidos como oficial de comunicações do Corpo de Inteligência do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto servia em Oklahoma, no ano de 1943, ele conheceu e se casou com Ellen Hobson. Na época em que foi libertado do serviço militar, em 1945, Walton tinha uma esposa e um filho para sustentar, então ele decidiu lutar por conta própria. Ele contatou a Butler Brothers, uma grande empresa de varejo com 2 operações de franquia,
uma das quais eram as lojas de variedades Ben Franklin. A Butler Brothers ofereceu a Sam uma franquia de Ben Franklin em Newport, Arkansas. Colocando $5.000 de seu próprio dinheiro e $20.000 que ele pegou emprestado de seu sogro, aos 27 anos, Walton comprou em 1º de setembro de 1945 uma franquia da loja de variedades Ben Franklin. Como franqueado Ben Franklin, Walton recebeu o direito de distribuir mercadorias Ben Franklin em troca de uma determinada porcentagem das vendas mensais. Como franqueado, no entanto, ele teve que comprar mercadorias da Butler Brothers para vender em sua loja. Walton não tinha permissão para vender mercadorias a menos que fosse aprovado pela empresa, e nem podia definir o preço. Sam Walton, no entanto, ignorou as regras dos irmãos Butler. Em vez de comprar mercadorias mais caras, de Ben Franklin, Walton começou a procurar fabricantes que vendessem diretamente para ele por um preço mais baixo. Isso economizou dinheiro e gerou lucros maiores para sua loja. Walton foi um sucesso espetacular em sua primeira loja. Por meio de trabalho árduo e uma política de preços de produtos bem abaixo do que os outros varejistas cobravam, Walton logo triplicou seu negócio, e em 1950 a loja Ben Franklin tornou-se líder em uma região de 6 estados. Trabalhando muito para atrair clientes, Sam transformou a loja em um sucesso, porém ele tinha apenas um contrato de 5 anos, e ao final do contrato o dono do prédio assumiu o controle de seu negócio. O locador de Walton decidiu adquirir o negócio para o filho. Porém, Sam não tinha intenção de vender, então o proprietário simplesmente se recusou a renovar o aluguel. Em Arkansas, Sam era um membro ativo do Rotary Club, membro do Conselho de Diáconos da Igreja Presbiteriana e presidente da Câmara de Comércio. Ademais, ela amava a cidade. 3 de seus 4 filhos nasceram durante esses 5 anos. Agora eles teriam que sair porque não havia outro espaço disponível para realocar a loja. Walton havia aprendido a sua lição. Apesar desse grande revés, ele não era de desistir. Sam passou a procurar nas cidades rurais de Arkansas um novo lugar para fazer negócios, e o encontrou na minúscula comunidade de Bentonville. Lá, Walton abriu a Walton's Five and Dime, no verão de 1950. Havia 2 outras lojas de variedades na cidade, mas nenhuma oferecia os preços consistentemente baixos que Walton oferecia. Como resultado, o novo empreendimento alcançou rapidamente o mesmo sucesso de seu empreendimento anterior, o que levou Walton a procurar outras oportunidades semelhantes. Uma das ideias mais importantes que Sam adotou foi o autosserviço do cliente. Ao contrário das lojas de hoje, em que os clientes podem navegar e pagar por mercadorias em um local central, na década de 50 os clientes tinham que ir a um balcão e pedir ajuda a uma balconista. As compras eram feitas todas no balcão. Depois de ler sobre algumas lojas Ben Franklin que mudaram para o autosserviço, Walton decidiu experimentar um novo conceito em sua loja, e foi um sucesso. Para ficar de olho em suas lojas, Walton comprou um avião e aprendeu a pilotá-lo. Ele voava regularmente verificando suas lojas. Ao longo da década de 50, usando dinheiro emprestado e lucros de lojas que já possuía, Walton adquiriu uma loja de variedades após a outra. Em 1960, ele era o orgulhoso proprietário de 15 lojas. Mas ele não estava vendo os lucros que esperava e pensou que deveria ganhar mais dinheiro com o tipo de esforço que ele estava investindo. Ele decidiu então adotar uma nova estratégia: cortar drasticamente os preços na esperança de reduzir a concorrência e compensar a diferença do preço por meio de um maior volume de vendas. A prática não era exatamente nova, mas na época as lojas de descontos tendiam a ser pequenas e a oferecer descontos apenas em itens especiais. A ideia de Walton era construir grandes lojas com descontos em tudo o que estocavam e colocá-los em cidades pequenas. No início da década de 60, ele e seu irmão James operavam uma rede regional de lojas Ben Franklin. E quando os executivos dessa empresa rejeitaram seu conceito de uma nova rede de lojas de descontos com sede em cidades pequenas, Walton decidiu criar essa rede por conta própria. Hipotecando sua casa e adquirindo dinheiro emprestado, ele abriu em 1962, aos 44 anos de idade, sua primeira loja Walmart, Walmart Discount City, em Rogers, Arkansas. A loja oferecia uma ampla variedade de mercadorias a preços promocionais em um ambiente simples. Walton não estava sozinho em sua aventura em descontos. Naquele mesmo ano, a S.S. Kresge lançou o Kmart e a Woolworth fundou a Woolco. Ambas as lojas poderiam facilmente destruir a Walmart, mas Walton estava longe demais para atrair a atenção desses gigantes do varejo. Os concorrentes de Sam achavam que sua ideia de que o negócio de sucesso poderia ser construído em torno da oferta de preços mais baixos e ótimo serviço nunca funcionaria. No final das contas, o sucesso da empresa superou até mesmo as expectativas de Sam.
Sam acreditou o rápido crescimento do Walmart não apenas aos baixos custos que atraíram seus clientes, mas também aos seus associados. Ele confiava neles para oferecer aos clientes a ótima experiência de compra que os faria voltar. Sam compartilhou sua visão da empresa com os associados de uma forma quase inédita no setor. Ele os tornou parceiros do sucesso da empresa e acreditava firmemente que essa parceria era o que tornava a Walmart grande. Normalmente, grandes redes de varejo americanas situavam suas lojas em cidades grandes ou perto das mesmas, mas Walton estava convencido de que mesmo as cidades pequenas poderiam gerar negócios suficientes para tornar essas lojas lucrativas. Para operar em locais remotos, ele situou um grupo regional de lojas a não mais que um dia de carro de um armazém gigante da Walmart, que fazia compras em grande volume e distribuía as mercadorias para as lojas usando seus próprios serviços de transporte. A compra por volume e um sistema de entrega de baixo custo permitiram que as lojas Walmart oferecessem produtos de marca a preços com descontos em locais onde havia pouca concorrência de outras redes de varejo. Empolgados com o fato de que os descontos das grandes cidades chegaram às pequenas cidades da América, os clientes rurais lotaram as lojas de Walton e as vendas dispararam. Esse sucesso inicial proporcionou financiamento para uma expansão futura. Em 1969, havia 18 Walmarts em todo o Arkansas e Missouri. Até então, Walton havia financiado a expansão com lucros e empréstimos, mas em 1970 decidiu abrir o capital da empresa. A oferta inicial gerou quase 5 bilhões de dólares. Embora Walton e sua família mantivessem 61% da propriedade das ações, os rendimentos permitiram que eles pagassem as dívidas da empresa e continuassem com seus ambiciosos planos de expansão. No primeiro ano após a abertura do capital, a Walmart adicionou 6 lojas, seguidas por 13 lojas em cada um dos 2 anos seguintes, depois 14 e posteriormente 26. No final de 1980, Walton tinha 276 lojas e logo abriria lojas na mesma taxa de cerca de 100 por ano. Em 1983, Walton lançou o primeiro de seus Sam's Wholesale Clubs, uma rede de lojas de atacado com grandes descontos voltados para proprietários de pequenas empresas e outras pessoas que desejavam comprar mercadorias a granel. Mais uma vez, Walton encontrou ouro. O empreendedor manteve os preços e salários baixos, mas mesmo assim inspirou lealdade à empresa por parte dos funcionários, que se aposentaram com pensões confortáveis, como resultado de seu plano de participação nos lucros. Em 1985, a revista Forbes o declarou como o homem mais rico da América, com um valor estimado de 2,8 bilhões de dólares. Em 1987, a Walmart havia se tornado a terceira maior varejista dos Estados Unidos, atrás apenas da Sears e do Kmart. Com seu sucesso no varejo garantido, Walton anunciou em 1988 que estava transferindo as funções de CEO para o executivo da Walmart, David Glass, mas que continuaria a servir como presidente da empresa. Em 1987, Sam e sua esposa, Ellen, estabeleceram a Walton Family Foundation, uma organização filantrópica. A fundação foi criada para apoiar a educação K-12 e o desenvolvimento econômico no noroeste do Arkansas e na região do delta do Arkansas e Mississippi. Em 1988, Sam Walton começou a abrir os Supercenters. Após 2 anos, a Walmart Stores ultrapassou a Sears, Roebuck Company, empresa comercial proprietária de uma rede de lojas de departamentos americana de grande influência na época, tornando-se a maior varejista dos Estados Unidos. Mesmo nas garras de uma recessão, as lojas de Walton provaram ser bem-sucedidas. Em 1991, enquanto o país estava mergulhado em uma crise econômica, a Walmart aumentou as vendas em mais de 40%. Mas esse sucesso também tornou-a um alvo, especialmente para os comerciantes de pequenas cidades e outros residentes que argumentavam que a rede gigante estava destruindo as lojas menores e o varejo do centro da comunidade. Walton, no entanto, tentou enfrentar esses temores de frente, prometendo empregos e doações para instituições de caridades locais, que a empresa muitas vezes fazia de alguma forma. No mesmo ano, a empresa iniciou sua expansão internacional com a abertura de uma loja no México. O crescimento continuou, seja por meio de novas lojas ou pela aquisição de varejistas já consolidados em países como Canadá, China, Alemanha e Reino Unido. Walton foi responsável por grande parte do sucesso. Sua visão de uma loja de varejo de descontos em áreas rurais foi acompanhada pelo estilo exigente do fundador. Walton, que muitas vezes começava seus dias de trabalho às 4:30 da manhã, esperava resultados daqueles que estavam abaixo dele e não tinha medo de mudar de curso ou reorganizar o seu pessoal se não gostasse dos números que retornavam a ele. Um ávido caçador e homem ao ar livre, Walton retratou uma imagem humilde até a sua morte.
Seu veículo de escolha foi uma picape Ford 1985 vermelha. Com sua esposa Ellen, morava na mesma casa em Bentonville, Arkansas, desde 1959. O casal teve 4 filhos, Robson, John, James e Alice. Em 1985, a revista Forbes nomeou Walton o homem mais rico dos Estados Unidos, uma declaração que pareceu irritar o empresário mais do que qualquer outra coisa. Todo aquele alvoroço sobre o patrimônio líquido de alguém é simplesmente estúpido e tornou a minha vida muito mais complexa e difícil, disse ele. Um ingrediente essencial para o sucesso da Walmart foi a rápida adoção da tecnologia mais recente. Quase desde o início, Sam Walton reconheceu que a chave para manter os custos baixos e os lucros altos era o rígido controle de estoque. Encomendar os itens certos nas quantidades certas. Estoque demais significava despesa indevida e muito pouco significava perda de vendas. Encontrar uma maneira de controlar o que estava vendendo, o que estava nas lojas, o que estava em ordem e o que estava em espera tornou-se uma das obsessões de Walton. Como resultado, a Walmart foi uma das primeiras grandes redes de varejo a instalar leitores eletrônicos em caixas registradoras, conectadas a um computador central de controle de estoque. Hoje, o banco de dados de computador da Walmart perde apenas para o Pentágono em capacidade. As pessoas que não gostam do estilo de gerenciamento de varejo de Sam Walton são uma minoria, e a popularidade de suas lojas cresce constantemente. O legado de Sam Walton vive em um império cada vez maior. Nos últimos anos de sua vida, Walton sofreu de 2 tipos de câncer, leucemia de células cabeludas e câncer de medula óssea. Ele morreu em 5 de abril de 1992 no Hospital de Ciências Médicas da Universidade de Arkansas, em Little Rock, Arkansas. No mesmo ano, Walton foi coautor de uma autobiografia best-seller, Sam Walton Made in America, com John Away. Apenas um mês antes de sua morte, foi homenageado pelo presidente George Bush com a Medalha Presidencial da Liberdade. Sam está enterrado no cemitério da cidade de Bentonville, em Bentonville, Arkansas. Na época de sua morte, sua empresa havia estabelecido 1.735 Walmarts, 212 Sam's Clubs e 13 Supercenters, com um total de 380 mil funcionários e vendas anuais de quase 50 bilhões de dólares. Nos anos seguintes, a Walmart continuou a crescer e, no início do século XXI, era uma das maiores corporações do mundo. Os herdeiros de Walton estavam entre as pessoas mais ricas dos Estados Unidos e seu filho Robbie assumiu o negócio após a morte do pai. Neste momento, irei me aprofundar um pouco mais sobre a trajetória da Walmart. Em 2 de julho de 1962, Sam Walton abre a primeira loja Walmart em Rogers, Arkansas. No ano de 1967, por sua vez, a família Walton possuía 24 lojas, arrecadando 12,7 milhões de dólares em vendas. Em 1969, a empresa é oficialmente incorporada como Walmart Stores Inc. No ano seguinte, a Walmart se torna uma empresa de capital aberto. A primeira ação é vendida a 16,5 dólares. No ano posterior, a Walmart passa a estar listada na Bolsa de Valores de Nova York. Com 51 lojas, a Walmart registra vendas de 78 milhões de dólares. 4 anos após, a Fundação Walmart é estabelecida e a Walmart atinge 1 bilhão de dólares em vendas anuais, mais rápido do que qualquer outra empresa na época. Neste período, a rede Walmart possuía 276 lojas e empregava 21 mil associados. Em 1983, o primeiro Sam's Club é inaugurado em Midwest City, Oklahoma, e no mesmo ano a Walmart substitui as caixas registradoras por sistemas computadorizados de ponta de venda, permitindo um checkout rápido e preciso. Em 1987, a família Walton estabelece a Fundação da Família Walton e a empresa instala o maior sistema privado de comunicação por satélite dos Estados Unidos, interligando as operações da empresa por meio de comunicação de voz, dados e vídeo. No ano posterior, o primeiro Supercenter Walmart é inaugurado em Washington, Missouri, combinando mercadorias em geral e um supermercado em grande escala para fornecer a conveniência de balcão único. Igualmente, David Glass é nomeado CEO e a revista Forbes de 1985 nomeia Sam Walton como o homem mais rico da América. 2 anos após, a Walmart é posicionada como o varejista número 1 do país. Em 1991, por meio de uma joint venture com a Cifra, uma empresa de varejo mexicana, a Walmart se tornou global, abrindo uma Sam's Club na cidade do México. No ano posterior, Rob Walton se torna presidente do conselho e a Walmart emprega 371 mil associados em 1928 lojas e clubes. No ano de 2002, pela primeira vez, a Walmart está no topo do ranking Fortune 500 das maiores empresas da América. No ano de 2006, a Walmart apresenta seu programa de prescrição de medicamentos genéricos de $4.
No ano seguinte, a Walmart.com lança seu serviço Site to Store, permitindo que os clientes façam compras online e retirem mercadorias nas lojas. No ano de 2009, Mike Duke torna-se CEO e a Walmart entra no Chile com a aquisição de uma participação majoritária na D&S. Igualmente, pela primeira vez, a Walmart ultrapassa 400 bilhões de dólares em vendas anuais. No ano de 2011, a Walmart expande seus negócios na África do Sul ao adquirir 51% da Massmart Holdings Limited. No ano de 2014, Doug McMillon sucede Mike Duke como CEO e Greg Farrell se torna presidente e diretor executivo do Walmart nos Estados Unidos. Em 2015, a empresa emprega 2,3 milhões de associados em todo o mundo e atende a mais de 200 milhões de clientes a cada semana em mais de 11 mil lojas em 27 países e anuncia um investimento de 2,7 bilhões de dólares em 2 anos em sua força de trabalho nos Estados Unidos, incluindo o aumento de seu salário mínimo para $9 por hora, implementação de novos programas de treinamento e dando aos associados mais controle sobre suas agendas. Rob Walton se aposenta como presidente do conselho de diretores da Walmart Stores Inc., entretanto continua a servir como diretor. Greg Penner, por sua vez, sucede Rob Walton como presidente da Walmart Stores Inc. No ano posterior, a Walmart abre seu centro de culinária e inovação em Bentonville para desenvolver e testar produtos novos e inovadores. A Walmart Pay, uma maneira rápida, fácil e segura de os clientes fazerem compras com seus smartphones, passou a ser um método de pagamento na loja popular. No ano de 2017, John Furner se torna o novo presidente e CEO do Sam's Club. No mesmo ano, a Walmart lança a Store número 8, uma incubadora de tecnologia com foco em impulsionar o comércio e transformar o futuro do varejo, e lança o projeto Gigaton, pedindo aos fornecedores que ajudem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa de sua cadeia de suprimentos em um gigaton. No ano de 2018, a empresa muda seu nome legal de Walmart Stores Inc. para Walmart Inc. No mesmo ano, Judith McKenna se torna presidente e CEO da Walmart International. No ano posterior, John Furner é nomeado presidente e CEO do Walmart Estados Unidos. Neste momento, eu irei explicar sobre o patrimônio líquido e o alcance mundial da Walmart. A atual equipe de administração da Walmart tem feito um bom trabalho. No ano fiscal encerrado de 2020, a receita total da Walmart foi de 524 bilhões de dólares. A empresa emprega atualmente 2,2 milhões de pessoas em todo o mundo, em 11.766 lojas, sendo que 1 milhão destes empregados estão situados nos Estados Unidos. A fortuna da família Walton deu um salto durante a pandemia. O patrimônio líquido combinado dos irmãos Alice, Jim e Rob Walton subiu 2,6% no ano de 2020 para 165,7 bilhões de dólares, impulsionado por consumidores temerosos de uma recessão, os quais correram às lojas da Walmart para estocar a despensa com produtos básicos. Mesmo com as vendas online crescendo 37% em 2019, o crescimento da Walmart desacelerou ao longo do tempo. Nos últimos 10 anos, a Walmart dos Estados Unidos cresceu a uma taxa composta de crescimento anual de 2,5%, enquanto o Internacional cresceu 2,2% e o Sam's Club cresceu 2,1%. O crescimento internacional mais forte foi entre 2011 e 2012, mas desde então diminuiu. Agora eu falarei um pouco sobre todas as logos que a Walmart teve durante sua trajetória. A Walmart foi lançada sem um logotipo verdadeiro. Na verdade, nos primeiros 2 anos, quando o nome Walmart apareceu na mídia impressa, a fonte e o estilo foram escolhidos por capricho da gráfica. Em 1964, a empresa selecionou uma fonte. Este logotipo da fonte de fronteira foi o primeiro logotipo oficial e usado de forma consistente na história da Walmart. Ele perdurou do ano de 1964 a 1981. Juntamente ao primeiro logotipo oficial, foi desenvolvida uma marca com a frase de efeito Discount City. Essa logo apareceu na publicidade impressa e na sinalização das lojas, bem como nos uniformes e aventais dos funcionários. No entanto, nunca foi usado na sinalização externa de edifícios ou em relatórios anuais. Esta logo perdurou do ano de 1968 a 1981. Após quase 20 anos, a empresa abandonou a antiga logotipo e lançou um novo visual para o Walmart, o qual utilizou-se de 1981 a 1922. Em 1922, o hífen da logo foi substituído por uma estrela. Este logotipo ainda pode ser visto em muitas das lojas Walmart na América do Norte, à medida que a empresa continua a fazer a transição de centenas de lojas para o logotipo mais recente. Esta logo durou do ano de 1922 ao ano de 2008. Em 2008, a Walmart passou pela mudança de logo mais significativa até hoje, introduzindo uma nova fonte e a centelha icônica. Neste momento eu abordarei como assunto o Museu Walmart.
Quando Sam Walton abriu seu Five and Dime na praça da cidade de Bentonville, em 1950, ele não tinha ideia de que havia plantado as sementes para o que se tornaria o líder global no varejo, economizando dinheiro para milhões de pessoas para que elas pudessem viver melhor. Hoje, essa pequena loja humilde é o local do Museu Walmart e oferece uma experiência familiar com uma galeria de exposições de classe mundial, o Walton's Five and Dime e a Spark Café Soda Fountain. Ao passar pela loja, será possível ver uma coleção de imagens, itens e informações sobre a história da Walmart e da família Walton ao longo dos anos. Por último, mas não menos importante, agora eu explanarei um pouco sobre quais são as tendências futuras da Walmart. Sam Walton, como um brilhante empreendedor na área das lojas varejistas, revolucionou a filosofia da estrutura de negócios do varejo americano. Walton reconheceu que a chave para manter os custos baixos e os lucros altos era o rígido controle de estoque, e investiu em áreas rurais negligenciadas pelo seu concorrente. O empreendedor viveu períodos de incerteza, fracassou durante o percurso, mas não desistiu de seu objetivo e isso o fez alcançar um sucesso admirável. Torna-se essencial ressaltar que Sam sempre manteve um contato muito próximo com seus clientes. Procurava compreender as necessidades e expectativas dos mesmos e satisfazê-los da melhor forma possível. Desta forma, ele estabeleceu uma gestão de negócios focada no consumidor. Por meio de sua trajetória e da história do seu grande empreendimento, a Walmart, averigua-se que comprometimento, persistência e coragem para inovar são quesitos essenciais para o sucesso. A trajetória da Walmart denota de forma clara que a empresa, como instituição e corporação, prosseguirá a conquistar um espaço cada vez maior em âmbito mundial. As tendências futuras indicam que a empresa se tornará progressivamente mais tecnológica. No ano de 2019, houve a inauguração da Intelligent Retail Lab, IRL, uma nova loja da rede localizada em Navtown, totalmente operacional, com um laboratório de IA, inteligência artificial, na sua estrutura, constituindo-se assim uma loja 100% inteligente. A Walmart quer mostrar que o futuro está na mistura de contato humano e inteligência artificial. Averigua-se assim uma preocupação por parte da empresa em automatizar os processos e torná-los autônomos, de forma que o cliente tenha uma experiência aprimorada, assim como os associados da Walmart. Por ora, a loja é um laboratório de inteligência artificial que tem como intuito de testar como será o futuro do varejo alimentado por IA em escala, integrando desta forma novas tecnologias a processos e sistemas já existentes. E este vídeo fica por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês.